Olá, o meu nome é Maria Ferreira, sou uma das coordenadoras do curso, juntamente com o Rodrigo Moraes, que vocês vão ouvir falar mais nas aulas do que propriamente a mim. Gostávamos de, antes de começarem este curso, gostávamos de vos deixar algumas mensagens que achamos relevantes sobre o curso, não só para conhecerem melhor a estrutura, como também para perceberem o que é que nos levou a fazê-lo e quais é que são os principais objetivos. Este curso surgiu da necessidade, ou seja, todos nós que elaboramos este curso somos já especialistas e todos nós passamos por este momento. Um momento em que, de repente, 5 anos da especialidade passaram e estávamos perante um exame que era fundamental, era mais um dos marcos decisivos na nossa vida. E olhamos para trás e percebemos que foram 5 anos muito ricos. É uma idade, tipicamente, que acompanha o internato, em que existem muitas decisões a todos os níveis. Muitas vezes as pessoas nesta fase acabam por comprar casa, muitas delas casam-se, têm filhos, e isto acompanhado de um trabalho que é extremamente exigente e, apesar de muito gratificante, é um trabalho longo. Mas de repente estamos no último ano e normalmente durante o internato varia obviamente de interno para interno, mas na maior parte das vezes durante o internato nós não temos assim tanto tempo para estudar. Com tudo isto nós estamos a falar e sobretudo as urgências internas, as urgências externas, o termos que estudar pontualmente para apresentar um pequeno tema no serviço ou a reunião do serviço, ou porque temos aqueles artigos para publicar, temos nos congressos, temos que apresentar, temos cursos para fazer. Portanto, entre construirmos o nosso currículo e termos uma vida pessoal e conseguimos corresponder às expectativas do internato, que é muito exigente, normalmente não sobra imenso tempo para estudar. E, portanto, esta é uma fase em que nós chegamos e verdadeiramente sentimos confiantes, achamos que sabemos ver um doente, já fizemos muita coisa, olhamos para trás, já trabalhámos muito, mas por norma não tivemos o tempo que gostaríamos para estudar. Mas independentemente daquilo que conseguimos fazer até à data, se publicámos muito, se apresentámos muitas coisas em congressos, ganhámos prémios, fizemos cursos, pós-graduações, se estudámos, não estudámos, independentemente do que seja, a verdade é que o exame estava à porta. E, portanto, era um momento de refletir e de trabalhar, de fazer o currículo, de estudar. E, portanto, independentemente de como chegámos aqui, temos que nos preparar para o exame. E a parte das mais complicadas não é das mais chatas. Eu acho que é a minha experiência, mas já falei com outras pessoas também. O currículo é uma parte chata. A parte do estudo é uma parte chata. Pode ser uma parte boa e muitos de nós até agradeceu ter algum tempo para estudar, algo que gostaríamos de ter feito às vezes durante o internato. O problema era por onde estudar, como é que nos poderíamos organizar. E a maior parte dos livros que acompanham a medicina interna são livros, muitos deles muito bons, mas são livros extensos, são livros complicados às vezes, de termos tempo para estudar tudo. E é fácil perdermos um bocadinho. E, além dos livros, temos ainda as guidelines, que são algo que nos acompanha durante todo o internato, mas que é fundamental, temos de estar atualizados e as últimas guidelines são fundamentais nesse aspecto. Já não falo ainda de alguns artigos que nós também achamos que são relevantes e, de acordo com o currículo de cada um, vamos ter que aprofundar ainda mais determinados temas que nós fomos, ao longo do internato, abordando, seja em apresentações, seja em publicações. E começa muitas vezes um dos dramas da maior parte dos internos, que é como é que eu vou ter tempo para estudar isto tudo? E em boa verdade, há internos que se organizam muito bem, há quem faça o currículo relativamente rápido, há quem deixe tudo um bocadinho para a última hora, mas esta sensação é mais ou menos comum, porque o facto é que a matéria é muita, e independentemente temos 3 meses para estudar ou 6, isto é sempre um ponto-chave na preparação do exame, é como é que eu vou ter tempo para estudar tudo? Como é que as pessoas acima de mim o fizeram e será que me podem orientar? Ou seja, nós muitas vezes, e dependendo dos internos que tenhamos acima e das relações que se estabelecem, vamos tentar falar com pessoas mais velhas e tentar perceber como é que eles fizeram, por onde é que estudaram, se têm ou não apontamentos
e se sim, se me podem emprestar, mas depois também a dúvida, os apontamentos serão bons, serão suficientes, a letra é boa, não é boa, não tenho ninguém que me empreste os apontamentos e, portanto, seja pela letra, seja porque não estão disponíveis, seja porque os apontamentos podem não ser tão bons, nós, na maioria das vezes, vamos ter dúvidas e vamos querer estudar por nós, vamos querer ir aos livros, vamos querer ir às guidelines, ou mesmo que tenhamos os apontamentos, vamos querer fazer os nossos próprios apontamentos. E isso demora imenso tempo. Fazer uns bons apontamentos para este exame demora meses. E depois às vezes não há tempo suficiente para os estudar como deve ser. Existem diversos tipos de dificuldades. E o facto é que passámos por tudo isto e, portanto, já sabemos como é que é. E não é condescendência. Verdadeiramente não é acharmos que realmente sabemos mais ou menos, mas o passar por o exame é uma experiência muito importante e isso muda a nossa perspectiva. E na maior parte das situações percebemos que realmente exageramos um bocadinho na nossa preocupação, as ideias de tudo pode sair. Sempre que estamos a estudar, uma das coisas que costuma acontecer é estamos a estudar insuficiência cardíaca. Não pensamos duas vezes. Mas de repente estamos a estudar síndromes de hiper-IgG4, estamos a estudar coisas mais raras, damos por nós a rever o que é um Dubin-Johnson, um Rotter. Estas coisas, a maior parte das vezes, não vão sair. E nós, se calhar, vai haver um momento em que dizemos para isso, não vale a pena estarmos a estudar isto. Mas há sempre uma voz dentro da nossa cabeça que diz, e se sair? E isso leva-nos a estudar cada vez mais, a dispersar-nos. E o facto é que quando passamos pelo exame, normalmente percebemos que não é o bicho de sete cabeças que estávamos a pensar. Claro que existem exames dificílimos, existem júris muito complicados e existem doentes na parte prática que são muito, muito, muito complicados. Agora, não adianta dizer aos internos que vêm a seguir que na maior parte das situações o exame não é assim tão complicado, porque a verdade é que há sempre aquela ansiedade, aquele medo e, portanto, não vão acreditar a 100%. E isto é normal e aconteceu com todos nós e depois de o fazerem é que vão perceber que na maior parte das situações não é assim tão complicado desde que estejamos bem preparados. Foi assim que surgiu o curso de preparação para o exame final de medicina interna. Tivemos a sorte de ter uma empresa com muita experiência por trás, que é responsável pelas perguntas da especialidade e, portanto, outro marco na vida dos médicos, que é a entrada na especialidade. E, portanto, era uma empresa que já tinha esta experiência e que até foi distinguida em 2020 um prémio muito grande, um prémio internacional dado pelas Nações Unidas, que é nos World Summit Awards, portanto, o prémio de melhor curso dentro da categoria nacional. E, portanto, tivemos, quando nos propuseram criarmos este curso, veio de encontro a algo que nós já queríamos fazer desde que tínhamos feito o nosso exame e tivemos então a oportunidade de criar este curso. Depois de tudo isto, já devem ter percebido, obviamente, os objetivos principais deste curso. Portanto, a principal vontade que todos nós temos é orientar um bocadinho os internos num estudo organizado e dirigido ao que habitualmente é pedido. Esta é uma ressalva importante. A medicina interna é um mundo e se começarmos a desenvolver cursos que abranjam toda a matéria, vamos perder aquilo que queremos em primeira instância, que é tentar orientar no estudo. Portanto, a ideia é mesmo impedir que as pessoas se dispersem e, portanto, temos que cobrir apenas o que habitualmente é pedido. Vão sempre haver temas que ficam de fora. E, portanto, vamos tentar abordar os principais temas perguntados em exame de uma forma atualizada e na perspectiva de quem já passou por isto e conseguimos, se calhar, relativizar umas partes e focar noutras. E vamos tentar transmitir-vos isto também. A matéria tem que estar estruturada no formato pretendido de resposta. Nós podemos saber muito de uma determinada matéria. Se ela não estiver estruturada de uma determinada forma, não vão conseguir fazer uma boa oral. E, portanto, vamos tentar ajudar-vos também a estruturar o vosso conhecimento. Existem alguns avisos, algumas ressalvas que são fundamentais e que vos queríamos deixar. Obviamente que não podemos garantir que as perguntas que vão sair no vosso exame estejam respondidas neste curso. É impossível. A medicina interna é um mundo
quem vai fazer o exame são pessoas que têm ideias próprias e, portanto, vão ter normalmente uma ideia pré-concebida de como é que é o exame, mas podem fugir disto e podem fazer perguntas completamente fora e que nunca ninguém fez. E, portanto, é impossível nós conseguirmos aqui trabalhar toda a matéria e todas as perguntas possíveis. Vai variar muito consoante o júri e até consoante o nosso currículo. Portanto, se alguém tiver um currículo dedicado a determinada área, tiver publicado um artigo específico ou tiver até tirado uma pós-graduação ou desenvolvido consulta numa determinada área, é normal que existam perguntas que possam ser muito específicas dessa área e que não faz sentido nós aqui abordarmos porque não temos que direcionar toda a gente para áreas muito específicas. E não pretendemos, nem queremos, substituir a aprendizagem dos últimos 12 anos. E, portanto, aquilo que vocês sabem, que trazem convosco e que chegam a este momento é o mais importante. Nós apenas pretendemos guiar-vos nesta última etapa. E por isso é que este curso é maioritariamente para o exame teórico, porque ninguém vai aprender a ver um doente com um curso online, por melhor que ele seja. E, portanto, o doente, a história clínica, é algo que vocês já têm que saber fazer. Vão, obviamente, melhorar um bocadinho e sistematizar agora no treino para exame, quando treinarem as histórias clínicas com os vossos tutores, com os vossos diretores, mas não pretendemos de todo melhorar muito mais ou ajudar muito na parte prática. E no currículo ainda menos, o currículo já está feito. E, portanto, este é sobretudo um curso para vos ajudar na parte teórica. E tentarmos focar as perguntas estatisticamente, ou seja, aquilo que costuma sair, de forma a facilitar e a dirigir ao máximo o vosso estudo. Então, qual a estrutura deste curso? Portanto, o nosso objetivo foi focar os pontos principais do exame. Não esquecendo que o grande foco do curso é a prova teórica e, portanto, é sobretudo orientar-vos no estudo da teoria, mas não quisemos deixar de fazer algumas referências a nível de discussão curricular e a nível de prova prática, que eu mais à frente já vou explicar exatamente em que é que consistem. A nível de discussão curricular, portanto, o vosso currículo já tem que estar feito, o vosso currículo é muito variável de pessoa para pessoa, de interno para interno, varia de hospital para hospital e, portanto, aqui há muito pouco que nós possamos acrescentar ao vosso currículo. No entanto, o que vos vamos dar são alguns conselhos com base na nossa experiência pessoal, que é aquilo que realmente podemos fazer, de críticas que nos foram feitas, de algumas observações, de algumas chamadas de atenção para alguns erros que são comuns ou até para modos de responder ou de nos defendermos em exame. E, portanto, são assim só umas dicas, umas chamadas de atenção, não é de todo o foco do curso e, mais uma vez, queria chamar a atenção para isso. A nível de prova prática, em que é que nós vos podemos ajudar? Portanto, sabemos que existem sinais e sintomas mais frequentemente perguntados e, portanto, vamos tentar, com esses sinais e sintomas, pegar neles e esmiuçar um bocadinho dos diagnósticos diferenciais. Isto vai fazer com que vocês no exame, quando estiverem perante aquele sinal ou sintoma, pensem na vossa cabeça, abram uma chaveta e digam, não, estes diagnósticos são os mais frequentes, portanto, é sobre isto que eu vou atuar, é sobre isto que eu vou fazer as perguntas para excluir os principais diagnósticos e é sobre isto que eu vou pedir os exames mais adequados, já pensando naquelas patologias-chave. Portanto, é aqui que eu acho que nós podemos ajudar um bocadinho. Isto não é de todo, obviamente, para substituir todo o treino de histórias clínicas que vocês têm desde o início do internato. Não é de todo possível, obviamente, e essa experiência só se adquire com os doentes e em discussão, obviamente, com os vossos tutores, com os vossos diretores. Cada serviço às vezes tem modos diferentes de preferir uma história clínica e, portanto, isto aqui é sobretudo focado no diagnóstico diferencial para vos abrir as chavetas na cabeça no momento certo e nessa altura não terem que estar a pensar, porque muitas vezes não há tempo para isso. E se já tiverem as coisas esquematizadas, é muito mais fácil. E agora, então, passamos ao foco do curso, portanto, a prova teórica. A prova teórica, como vocês sabem, no exame está dividida em duas partes. Portanto, uma primeira parte em que o júri vai-vos fazer perguntas longas, ou seja, vai-vos dar temas para vocês falarem abertamente sobre o tema, focando obviamente os aspectos principais, e depois vai-vos fazer algumas questões curtas. Focada nas questões longas, normalmente o que acontece é o júri dá-vos 4 temas longos e desses 4 vocês vão escolher 2. Depois de escolherem esses 2, vão ter um tempo, ali varia de sítio para sítio, mas em uns 15, 20 minutos,
para estruturarem a vossa resposta, como é que vão responder. Esta estrutura é muito importante já estar esquematizada, porque os 15 minutos são curtos, obviamente não dá para escrever uma resposta inteira, e portanto o ideal é mesmo escrever logo os pontos-chave e depois dali nós sabermos desenvolver quando começamos a falar. E portanto estes temas longos que nós vamos abordar abordam os principais temas da medicina interna, obviamente as principais áreas da medicina, como aqui podem ver no slide, mas sobretudo preocupa-se em dar-vos esta estrutura, em formatar-vos a cabeça para esta estrutura e que se vocês seguirem estes passos, vocês vão fazer de certeza uma boa resposta porque vão abordar um bocadinho de cada coisa. E às vezes mais importante do que ir ao pormenor do pormenor do pormenor de um diagnóstico específico, o principal é sabermos falar sobre o tema. Começar numa definição, depois falar um bocadinho de epidemiologia, falar um bocadinho dos fatores de risco, se for relevante, falar das manifestações clínicas, falar do diagnóstico e depois, obviamente, do tratamento e do prognóstico. Esta preparação para os temas longos, nós decidimos dividi-la em duas partes, ou seja, temas principais, ou seja, aqueles temas que realmente são chave, são os mais perguntados em questões longas, nomeadamente pneumonia, asma, insuficiência cardíaca, este tipo de patologias, que realmente é importante estar muito dirigido na vossa cabeça estas respostas. E depois temas complementares. O que é que são os temas que nós chamamos complementares? Chamamos complementares a temas que, embora não sendo tão perguntados como temas longos, são temas suficientemente relevantes para aprofundar um bocadinho. Ou seja, estes temas não estão tão aprofundados, obviamente, como os temas principais. Pretendemos dar-vos umas ideias destes temas para estarem presentes, quer vos perguntem em história clínica, quer vos possa aparecer numa pergunta curta, quer vos possa aparecer numa pergunta longa, assim mais inesperada, e vocês saberem dizer alguma coisa sobre o tema e não ficarem completamente sem chão nessa altura. Chamar a atenção para que nos temas principais nós vamos dar um determinado tipo de formato, ou seja, vamos dar uns vídeos e vamos dar uns e-books, enquanto nos temas complementares apenas vai existir o e-book, como eu já vou explicar à frente. Relativamente então aos temas principais, aqueles temas-chave da medicina interna e que qualquer pessoa vai ter que saber para o exame de saída. Vamos ter então vídeos com PowerPoint. O que é que são estes vídeos? São vídeos em que o formador tem uma apresentação de PowerPoint e vos vai dizer oralmente aquilo que acha relevante sobre aquele tema. Isto propicia duas coisas. Primeiro, propicia nós podermos falar sobre um tema sem ter que estar a escrever, é diferente ouvir do que estar a ler. E segundo, vai permitir que possam ouvi-lo em qualquer sítio, nomeadamente, por exemplo, no carro. Vão fazer uma viagem de carro, estão a ouvir. Vão ao ginásio, por exemplo, podem ouvir. Tudo isto vai permitir que vocês possam tirar mais partido deste estudo, durante alturas em que não iriam conseguir estar a ler um texto. E depois vamos ter o e-book desses temas e aí sim, no fundo isto é um resumo do tema, é uma resposta tipo que vocês podem aplicar perfeitamente no exame e aqui focam-se os aspectos-chave e é realmente aquilo em que vocês precisam de concentrar o vosso estudo. Se vocês souberem isto que nós pusemos aqui deste tema, nós acreditamos que vocês tenham tudo para fazer uma boa resposta no exame de saída. Aqui tem um exemplo mesmo do site, portanto é só para perceberem o pormenor. Aqui nesta seta, vocês quando carregarem vai-vos aparecer estas duas opções, portanto ou têm o PDF da aula para não terem que estar a ver em modo apresentação e poderem ver apenas em PDF sem a voz, e depois ao lado têm então a possibilidade de descarregar o e-book desta aula. Em relação aos temas complementares, que são aqueles que eu falei que eram temas que achámos que deveríamos abordar, mas não são para ir tão a fundo e normalmente não são tão perguntados como perguntas longas. Chamo aqui a atenção mais uma vez para o normalmente, porque cada exame é um exame e nós não podemos, obviamente, garantir-vos aquilo que vos vai ser perguntado. Aqui, este e-book diz, então, de forma mais resumida, alguns aspectos, chama a atenção para alguns aspectos fundamentais desse tema e é para terem umas ideias e não ficarem, obviamente, sem resposta se isso vos for perguntado em alguma das partes do exame. Ainda relativamente à prova teórica, já falámos dos temas longos, agora vou-vos falar um pouco das questões curtas. Aqui nós fizemos o seguinte, nós compilámos as perguntas curtas mais frequentes dos últimos anos, as que saíram mais vezes, e acabámos por dividi-las pelas mesmas áreas que os temas longos, o que vos permite estudar cada tema longo e depois fazer as perguntas se quiserem logo nessa altura para treinar. Estas perguntas já estão resolvidas de
forma a que consigam ver muitas vezes aquelas respostas e terem a certeza que a estas perguntas, pelo menos se vos aparecerem no exame, vão saber responder. Aqui na prova teórica ainda, vamos ter uma simulação do exame teórico. Em que é que isto vai consistir? Portanto, vamos ter um quiz de perguntas curtas, em que vai haver um pool muito grande de perguntas e vocês vão poder treiná-las e vão obviamente ver as respostas para poderem comparar com as vossas, e também um pool de perguntas longas, em que desse pool vamos-vos dar 4 para vocês poderem escolher 2. Isto é importante porque vão ter a sensação do que é realmente estar no exame. Dão-vos 4 temas e vocês têm que escolher dentro daqueles os que estão mais à vontade para falar. Depois é só comparar a vossa resposta com o e-book da respectiva aula. Como mensagens finais, portanto, já está quase tudo dito, mas o que é que nós vos queremos dizer como uma mensagem final? É que esperamos, obviamente, que este curso seja um guia para vocês, que consigam tirar o maior partido possível, que consigam realmente brilhar no exame. A medicina interna é vastíssima, mais uma vez volto a dizer, é impossível abarcar tudo. Nós próprios, às vezes, corremos o risco de, querendo ser perfeitos e querendo aprofundar muita coisa, nos dispersarmos do nosso foco principal. O nosso foco principal é orientar-vos o estudo, é o resumo daquilo que é mais importante, porque nesta altura é impossível chegarmos a todo lado. E, portanto, estudem bem, aprofundem o que acharem que devem aprofundar, mas, sobretudo, mantenham sempre a calma, porque vai correr bem e vocês vão passar por isto e daqui a pouco tempo vão ser especialistas, que é uma sensação realmente única, como vocês vão ver. E, portanto, só me resta desejar boa sorte a todos.